Estou indo para a minha primeira entrevista de emprego, o que fazer? Eu sou Márcia Leite, sou profissional na área de gestão, professora na área de gestão de pessoas e trabalho também com recrutamento e seleção. Vamos lá aprender algumas dicas aqui de como se comportar numa entrevista de emprego? Segue aqui algumas dicas que vai fazer com que você se destaque entre os outros convidados ao longo da entrevista. Primeira dica, primeiro ponto importantíssimo para você é conhecer a empresa. Sempre busque saber o que é que a empresa faz, a localização dela, né, qual é o segmento. Quanto mais detalhe você souber sobre a empresa, melhor destaque você vai ter em relação aos concorrentes. Então, se você está se candidatando a uma vaga para a empresa X, principalmente para uma área X, procura saber o máximo possível de informações, tá bom? Outro ponto que é importantíssimo, que também sempre traz um bom efeito, né, um destaque também na hora do recrutador avaliar os pontos positivos, é quando o candidato chega um pouquinho mais cedo. Quando eu falo um pouquinho mais cedo do horário marcado, 20 minutos, chega sempre um pouquinho, 15, 20 minutos, que isso vai também fazer uma diferença. Vai mostrar compromisso, vai mostrar responsabilidade, que você está preocupado com o seu comprometimento em relação à área que você está concorrendo, né? Então, sempre importante, até porque, caso haja qualquer contratempo, né, no momento do processo de seleção, da entrevista, você já vai estar preparado, você já chegou a tempo, ao tempo até de ter um network, de se colocar em uma oportunidade de uma conversa, se for possível. Você está sendo visto, não esqueça, chegar mais cedo e chegar mais tarde no processo de recrutamento e seleção, você vai estar sempre sendo visto ou por um ponto positivo ou por um ponto negativo, tá bom? Outro ponto que é importantíssimo também, todos os pontos são importantes, mas é a vestimenta. Vamos sempre buscar uma vestimenta adequada, tá? O mais é menos, o menos é mais, não significa que você precisa estar de blazer, de terno, de uma roupa social. Não, você procura estar com a roupa mais alinhada possível para aquele cargo que você está concorrendo. Se o seu cargo é para uma secretária, um auxiliar administrativo, como é que um auxiliar administrativo deve se vestir? Qual é uma vestimenta profissional para esse cargo? Então evita roupas curtas, roupas muito coloridas, evita maquiagem, evita maquiagens fortes, né? Não que não possa de maquiagem, deve sim. Cuida da tua apresentação pessoal, isso é muito importante. Evita acessórios que chamem a atenção demais de quem está te entrevistando. Outra coisa, importantíssimo também, tá sempre com o cabelo muito bem apresentado, organizado. Lembre-se, o mais é menos, o menos é mais. A linguagem corporal conta muito também como destaque. Quando chama a questão da linguagem corporal, é normal que você fique nervoso, é normal que você fique ansioso, né, por esse momento que é tão importante, o momento de uma colocação no mercado, né, aquela área que você tanto esperou e de repente surge essa vaga. E ali é a tua chance, né, de encontrar aquele trabalho do seu sonho. Mas nesse momento, procura ficar calmo, evita estar gesticulando, evita falar palavras que você não sabe qual é o significado, certo? Então, evita também aquela famosa batidinha de perna, né, que está mostrando ali que você está ansioso, ou que você está nervoso, ou que você não está gostando de esperar, porque às vezes no processo seletivo a gente precisa esperar, o horário é marcado para as 14 horas. Mas, às vezes, até de propósito, o recrutador atrasa um pouco para ver o teu nível de ansiedade, o teu nível de estresse em relação a um atraso, a resolver problemas complexos, a questões de tensão, né? Às vezes, acontece de propósito, para ver como é que os candidatos se comportam. E naquele momento, você pode estar sendo visto, pode estar sendo observado. Se você começar a demonstrar, né, impaciência com esses pontos, ali pode ser o teu primeiro processo a te tirar daquela vaga que você tanto sonhou. E aí, se você está gostando desse conteúdo, se inscreva e continue assistindo esse nosso vídeo. E seguindo ainda com algumas dicas, lembre-se sempre seu objetivo. Vão surgir várias perguntas, a gente nunca está preparado, né, em relação ao que o entrevistador vai te perguntar. São várias, vai depender muito de empresa, vai depender muito da área que tu está concorrendo, mas para cada pergunta seja objetivo, seja claro, não crie muito arrudeio. Se você realmente não sabe da resposta que ele fez, de duas uma, ou você pergunta, tira a dúvida, eu não entendi, poderia
me reformular essa pergunta. Não é feio fazer isso, tá bom? Pode perguntar, fica à vontade. A curiosidade faz parte do aprendizado e do crescimento, tá bom? Pergunta, ou simplesmente, se realmente você não sabe aquela resposta que foi te perguntada, diga não sei, mas eu quero aprender. Sempre olhando para o olho do entrevistador e sempre deixando claro a tua intenção de ficar naquela área, né? Não faça como algumas pessoas, quando se depara com a entrevista, que não sabe do que foi respondido, não sabe daquela competência, olha para baixo. Isso não é bom. Olha para o olho do entrevistador, ainda não sei, mas posso aprender. Se eu tiver oportunidade, eu vou ser o melhor nessa área. Continuando, né? É muito importante sempre saber se comunicar, saber ter um tom de voz calmo, né? Um tom de voz amável. Não quer dizer que é um tom de voz muito abaixo para que o outro não consiga ouvir, mas que esse tom de voz chegue ao ouvido de quem está te entrevistando de maneira suave, clara e objetiva. Isso também vai te colocar entre os melhores concorrentes na hora do recrutador analisar quem realmente vai ficar nessa vaga. Outra dica, né? Seja otimista. Tem coisa melhor do que ser otimista, ter pessoas com talentos dentro da nossa empresa que não apenas tenham competências e habilidades, mas que acredite no processo, que acredite na equipe, que acredite na empresa, que por mais complexidade tenha aquele cargo, que tenha os problemas que surgem dentro da empresa, que isso é super normal, né? Ele seja otimista, que vai dar certo, que vai lutar para resolver os problemas. Não é o otimismo não é só, isso vai dar certo e ficar no teu canto, não. É mostrar como resolver problemas, né? Apresentar soluções. Isso é ser otimista. Fale sobre suas competências. Quais são as competências? É o que você sabe fazer. O que é que tu sabe fazer de bom? O que é que tu sabe fazer melhor do que os outros? Cuidado também para não exagerar nessas competências, certo? Lembre sempre, o mais é menos, o menos é mais. Procura se destacar com a realidade, procura se destacar com a verdade. Não vai inventar competências, coisas que você ainda não sabe fazer, que você ainda não tem uma habilidade, né? Dentro do que é necessário. Então, foca nas competências e foca nas competências que estão associadas ao cargo que você está concorrendo. Se você está concorrendo para um cargo de auxiliar administrativo, você vai apresentar as concorrências relacionadas a um cargo administrativo. Tu não vai apresentar algum conhecimento que tu adquiriu numa área que não tem nada a ver. Eu sei fazer bolo, eu sei fazer coxinha. O que é que isso vai agregar nesse momento da tua seleção? Nada, né? Não vai agregar em nada. Seus projetos. Quais são os seus projetos de vida? Quais são os seus projetos profissional? O que você pretende? Você já está no ensino médio? Você já está na faculdade? Você pretende fazer uma pós-graduação? Qual é a área que você precisa atuar? Né? Como é que você se vê daqui a 5 anos, fazendo o quê? Isso é falar sobre projeto de vida, falar sobre gestão de carreira. Isso é muito importante para quem está te entrevistando. Se você não tem um projeto de vida, né, fica difícil do entrevistador também te contratar sem saber como é que você se projeta como profissional. No momento que você se coloca, né, coloca essa gestão de carreira muito clara para quem está te entrevistando, ele vai entender que você quer crescer junto com a empresa. Se a empresa é aquela organização que tem um plano de carreira adequado para seus profissionais, que ela valoriza seus talentos e que quer que seus talentos cresçam junto, então por que não te contratar? Se você já tem esse projeto de carreira, eu quero daqui a 1 ano entrar na minha graduação, quero fazer um curso e que o curso esteja também associado à empresa que você está trabalhando, que vai agregar valor naquilo que tu está fazendo e que você possa se ver daqui a 5, 10, 15, 20 anos dentro da empresa. Claro, crescendo junto com a empresa. Não adianta você estar numa empresa onde só você investe e a empresa não investe em você, não te reconhece. A gente tem que também ter esse cuidado, tá bom? E além dos projetos, seus sonhos. Todo profissional, toda pessoa tem sonho. O que é que teus projetos vai agregar em teus sonhos? Qual é o teu sonho? Sonho é uma das coisas mais importantes para o ser humano, para um profissional. Quem não sonha, não tem meta, não tem objetivo, não tem perspectiva de crescimento. Não tenha vergonha de olhar para o recrutador e falar qual é o teu sonho. Pode ser um sonho pequeno para quem está te entrevistando, mas para você é um sonho grande. E quando você tem um sonho, você luta para conquistar. Você vai estar correndo atrás de realizar, né? Você vai ter um objetivo de vida. E quando você também tem esse sonho, você vai estar buscando
crescer, aprender e se desenvolver também junto com a empresa para que você possa alcançar o teu sonho. E uma outra dica também que é importante, que eu já falei em várias outras passagens aqui nesse vídeo, é sempre olhar no olho do recrutador. Não é ficar encarando o recrutador, né? Não é ficar olhando, assediando o recrutador. Mas quando você estiver conversando, lembre-se que uma entrevista é uma conversa, né? Não é perguntas e respostas. É conhecer um pouquinho sobre o talento que a empresa quer contratar e você saber um pouquinho sobre a empresa. É uma conversa, é um diálogo. E esse diálogo tem que ser gostoso, tem que ser suave, tem que ser legal, tem que ser sincero, tem que ser honesto. Então, conversar olhando para o recrutador vai te passar também confiança. Evita olhar para baixo, evita olhar para cima, fazer alguns gestos. Isso vai trazer incertezas. Por mais que você tenha preparado um currículo muito bom, muito organizado, já está nessa fase de entrevista, quando você começa a criar gestos, pode trazer algumas dúvidas se o que foi colocado no seu currículo, se tudo aquilo que você já falou até o momento, se realmente é real, se é verdadeiro. Então, olhar nos olhos de alguém passa confiança. E, por último, não tenha medo de fazer perguntas. Ali é a oportunidade de você fazer perguntas que não foi lhe feito pelo entrevistador ou recrutador. Também é uma oportunidade de você fazer perguntas em relação à empresa. Caso não seja possível, caso não seja o momento certo da tua colocação no mercado naquele processo de entrevista, como teria uma outra oportunidade? Faça as perguntas que você achar que é cabível. Claro, perguntas associadas à entrevista de trabalho. Não vai fazer perguntas que não tem nada a ver com aquele momento. E sobre lista de perguntas, Todo processo seletivo, muitas vezes, repete-se algumas perguntas, fica um pouco repetitivo. Então, trago algumas perguntas aqui, que contém nas listas, que são as principais, e sempre vai estar dentro das perguntas, porque faz parte do perfil de quem está entrevistando. É importante que o entrevistador ele saiba dessas informações de forma também mais clara e objetiva. Uma dessas perguntas é: me conta um pouco sobre você. Esse é um momento que é a chave de ouro, é ali onde você pode ganhar o processo seletivo e se destacar entre os concorrentes, porque vai ser a oportunidade de você falar mais sobre você sem perguntas fechadas. Isso significa que você vai falar não da tua vida pessoal. Evita falar da empresa antiga que você trabalhou, se você já tem experiência profissional, ou se você não tem experiência profissional. Evita falar de problemas de vizinhos, problemas até de outras empresas que você assiste em mídias sociais, redes sociais, pontos negativos. Evita estar falando de coisas que não são cabíveis para o momento da entrevista. Foca nas tuas competências, nos teus sonhos, nos teus projetos, no que você pode fazer pela empresa. Se você já conhece aquela empresa e se por acaso aquela empresa era aquela que você tinha um sonho em fazer parte da equipe, fala isso para o entrevistador. Olha, sempre foi um sonho trabalhar nessa empresa, eu cresci nessa empresa, nessa cidade, ela contribui muito. Fala da importância da empresa para a sociedade, para a tua cidade. Isso você vai ganhar pontos, isso vai mostrar que você tem um compromisso, você não está atrás apenas de um emprego para ganhar um salário, 2, 3, você está em busca de pagar suas contas, você está em busca de contribuir com aquela organização e torná-la competitiva e, claro, juntamente disso, você também quer crescer profissionalmente. Uma outra pergunta, que sempre cai nos processos seletivos fale sobre seus pontos fortes e pontos fracos. Não responda, nunca diga que você não tem ponto fraco. Esse é o primeiro passo para você sair daquele momento que estava tão agradável, já em destaque, porque você não reconhece seus pontos fracos. Ou você diga, não tem um ponto forte. Sempre acontece, Às vezes a gente nunca consegue, no nosso dia a dia, fazer uma autoavaliação, da nossa pessoa, como profissional, ou porque eu ainda não tenho experiência, de empresa, ou porque eu já tenho muita experiência de empresa e muitas vezes eu acredito que eu já tenho muitos pontos fortes e não tenho um ponto fraco. Isso é muito negativo quando a gente pensa dessa forma e se coloca dessa forma para o nosso entrevistador, porque nós temos pontos fortes, nós temos pontos fracos, Mas o que precisa ser destacado nesse momento é você enfatizar
quais são os teus pontos fortes, ao ponto de anular aqueles pontos fracos em relação, você tem tanto ponto forte para esse teu cargo que tu está concorrendo, que os pontos fracos que você vai apresentar são mínimos comparado àquilo que você apresentou, as tuas competências, né? O teu compromisso, a tua responsabilidade, a tua empatia, né? Responsabilidade social, que hoje é muito importante, a gente tem que pensar muito isso. Está conectado com o mercado de trabalho, com a economia. Então, quando você começa a falar sobre isso, aqueles pontos fracos que você listou, que muitas vezes é fraco para você, mas pode não ser para quem está te entrevistando, eles se tornam mínimos diante da tua fala, tá? Outra pergunta que sempre cai em entrevistas, né? Onde você se vê em 5 anos? E aí? Se você já conhece a empresa, se a empresa ela tem um plano de carreira, se a empresa ela vai te possibilitar um crescimento, aonde é que você se vê daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Será que você vai estar dentro dessa empresa caso o entrevistador te contrate? Ou você não vai querer ficar daqui a 5 anos porque você tem outros projetos de vida? Eu quero daqui a 5 anos estar numa multinacional, eu quero daqui a 5 anos estar em São Paulo, Rio de Janeiro, viajando para o exterior. E aí, quando você coloca isso, né, muito presente, isso pode ser um ponto negativo para você, porque toda empresa, quando ela busca um talento, quando ela busca selecionar um ativo para dentro da empresa, né, um capital intelectual que é você, ela quer te manter por muito tempo. Não faz sentido eu te contratar hoje, sabendo que daqui a 1, 2, 3 anos, eu não posso contar mais, né, com o teu talento, não posso contar mais com você dentro da minha organização. Então, se você, nesse momento, não é para você mentir, entenda, não é mentir, mas é que você entenda que aquela empresa, se ela vai te dar condições de crescimento, por que não você está daqui a 5 anos dentro dela, né? Crescendo junto com a empresa, não significa que daqui a 5 anos você precisa estar dentro do mesmo cargo. Não, porque você já mostrou suas competências, suas habilidades. Daqui a 5 anos eu quero ter crescido dentro dessa empresa, porque essa empresa me proporciona crescimento e desenvolvimento. Então pense nisso, cuidado para não dizer que daqui a 5 anos quer estar fazendo outras coisas, pensando que vai estimular o entrevistador, os teus sonhos, os teus projetos, e pelo contrário, isso pode ser negativo. Outra pergunta, né? Sempre cai essas perguntas: por que eu devo te contratar? E aí? É a oportunidade de você, né, mostrar mais uma vez suas competências, suas habilidades, tudo o que você sabe fazer, né, o que você pretende fazer, mesmo que você não tenha tido nenhuma experiência profissional. Isso não significa que você não possa ser contratado. Claro, você foi um bom aluno na faculdade, você foi um bom aluno no ensino médio, ainda não fez o ensino médio, está em alguma situação que ainda não concluiu, mas sabe fazer alguma coisa, né? Então, o que é que você sabe fazer? O que é que você pode fazer pela empresa? Qual vai ser o seu diferencial dentro dessa empresa? E de todos aqueles que estão ali fora, né, esperando também fazer parte dessa entrevista, eles não vão ter essa colocação, porque você preenche essa vaga. Então, pensa nisso, pensa em todos os seus pontos fortes, certo? As tuas qualidades reais, certo? Não vai falar demais, falar assim, empolgar demais, e aquilo ali vai ficar um pouco irreal. E todo entrevistador, recrutador, ele gosta de entrevistar pessoas reais, tá bom? Aí, claro, a gente percebe na hora quando aquilo tem um exagerozinho, né, da parte do entrevistado. A gente também tira um desconto pelo momento de nervoso, que é super normal, mas a gente tem que ser honesto, né? E quando a gente conhece a empresa, fica até mais fácil deixar claro para o entrevistador por que é que ele deve me contratar. E seguindo, você trabalha bem em equipe? Gente, isso é primordial. Toda organização, ela é feita por pessoas. Não existe organização que não seja feita por pessoas. Se ela não tem muitas pessoas trabalhando dentro dela, ela tem e deve ter muitos clientes, que é isso que a gente espera. Como profissional da área de administração, de gestão, o que a gente espera é que uma organização, né, ela conviva bem com pessoas, ao ponto de ter muitos clientes e ao ponto também de ter bons
colaboradores, né, de boas equipes. Então, se eu sou um profissional, né, um indivíduo, que eu não consigo trabalhar em equipe, vai ser difícil de te contratar. E se eu te contratar, talvez daqui a 1, 2, 3 meses, ou mais ou menos, eu não possa te manter dentro da minha organização, porque eu preciso trabalhar com pessoas. Eu preciso saber lidar com pessoas. É fácil? Não é, mas eu tenho que entender que, como profissional, eu tenho que aprender a respeitar a organização, tenho que aprender a respeitar os meus colegas de trabalho, respeitar a missão, visão e valores dessa organização, eu tenho que me adequar, né, à cultura organizacional daquela empresa, onde a gente espera que a cultura organizacional da empresa seja a mais flexível, né, e possa ser aquela cultura que possa estimular seus colaboradores a ter um bom comprometimento com a organização, que possa ter um bom comprometimento com seus colegas, que seja uma organização que ela preze o desenvolvimento, o crescimento do profissional, né, a ética, a responsabilidade, que é isso que a gente espera de uma organização. Então, saber trabalhar em equipe hoje é saber ser produtivo, é saber ter qualidade, é saber que eu posso ir mais longe dentro da empresa trabalhando em equipe do que trabalhando sozinho, tá bom? Então, é fundamental. Então, se você não sabe trabalhar em equipe, comece a desenvolver, faça cursos, comece a buscar desenvolvimento, né, como lidar com pessoas, e no momento da resposta que você vai dar ao seu entrevistador, fale de exemplos, ocasiões que você passou por um momento complexo, um momento de conflito com pessoas, que você soube se sair bem, que você passou pelo momento de tensão, de pressão, e que naquele momento podia ser um momento que você poderia explodir, mas não. Você contornou aquela solução, né, aquele problema, trazendo uma solução para dentro da empresa. Isso é tudo. Todo entrevistador gosta de pessoas que, apesar de estar dentro de um ambiente de conflito, um ambiente complexo, né, tenso, você não se abale com aquilo que está acontecendo no ambiente organizacional, que você continue centrado, que você continue motivado, que você faça a entrega do que foi pedido de forma plena, né? Isso é tudo. E aí a última pergunta, claro que são várias perguntas, isso vai variar de empresa, como eu já falei para vocês, isso vai variar muito de entrevistador. Então, mas geralmente essas perguntas, sempre 1, 2, 3, 4 dessas perguntas, elas vão cair num processo seletivo. E por último, né, como você lida com pressão ou situações estressantes? E aí, mais uma vez, né, apresente exemplos que você não perdeu sua concentração, que você não perdeu sua inteligência emocional, seu equilíbrio, que você ouviu o problema, que você trouxe solução, que você resolveu sem criar outro problema, que às vezes algumas pessoas ou alguns profissionais acreditam, né, que resolver problema é na forma do grito, é na forma de dizer que o cliente está errado, né, que você está certo, por mais que você esteja certo. A melhor solução é ouvir, coloca teu ponto de vista, apresenta as soluções. Então, numa pergunta como essa, cite exemplos que você agiu dessa forma, cite exemplos que você possa ter, em vez de ter perdido um cliente, ter perdido um contato, você tenha conquistado, trazido para dentro da empresa, para dentro da organização. Isso vai te fazer, todas essas dicas que eu te passei, isso vai te fazer ser bem visto pelo entrevistador, vai ser bem visto pela organização, caso naquele momento você não seja escolhido, mas eu acredito que vai ficar entre os 3 melhores candidatos, sempre vai ter uma segunda oportunidade, as empresas ficam geralmente com um banco de talentos, tá bom? Então, às vezes é uma questão muito pessoal, às vezes você tem todas as competências possíveis que o entrevistador está procurando, mas às vezes você não se adequa com um perfil, né, com a identidade da organização, por uma coisa mínima, às vezes, uma coisa pequena, mas é uma questão de escolha, né, da empresa que está contratando, mas vai surgir uma segunda oportunidade, uma terceira oportunidade, e com certeza eles vão te lembrar, eles vão lembrar de você, eles vão te procurar. Isso é muito importante. Espero que essas dicas tenham sido importantes para você, que a partir dessas dicas possam tornar você um candidato que torne-se destaque.
Então, pessoal, vou deixar aqui com vocês na descrição desse vídeo o link do nosso site Simples EAD. Nele você vai encontrar diversos cursos, diversos conteúdos de diversas áreas, onde vão te auxiliar no teu desenvolvimento profissional. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva para mais dicas no nosso canal.